Chegue com a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Texto conhecido. No final de semana passado, nós tivemos um tempo lá no Recanto do Tesouro, com um curso chamado Narrativas Bíblicas. Do domingo à noite, na igreja em Juazeiro, nós discorremos sobre uma narrativa e aplicamos conceitos do Evangelho, respondendo o dilema da vida daqueles que estão sentindo pesado demais e pensando em jogar a toalha e desistir. Tratamos um pouco do tema do suicídio. Hoje, pensando um pouquinho na nossa realidade de igreja local, dos nossos desafios aqui, eu pensei em uma das narrativas que foram sugeridas como exercício, e eu pensei, então, que esse texto poderia nos encorajar bastante como igreja local. Então, Lucas 5, verso 27 a 32. Estamos diante de uma narrativa continuada, onde Jesus está chamando discípulos, onde Jesus está se encontrando com pessoas. Se você der uma olhada no contexto, você vai perceber Jesus se encontrando com Pedro, André, ele se encontra com um homem leproso, ele se encontra com um paralítico, que os seus amigos fazem de tudo para que ele possa ter acesso a Jesus. E, finalmente, ele se encontra aqui com Mateus. E essa é a narrativa que nós vamos ler. Meu propósito é falar hoje sobre o convite aos de fora. Como convidar os de fora? Os de fora de onde? Há um convite para participarmos de um banquete. Um banquete que é oferecido, como foi lido aqui no início do culto, de graça. Quem quer pão, quem quer vinho. Você que tem necessidades e as mais profundas da sua alma, Jesus se apresenta como o Redentor, o Salvador. Ele está aqui para oferecer isso para você. Portanto, eu quero hoje à noite ensinar que a missão de Jesus inclui uma aproximação relacional com pecadores. Jesus, ele intencionalmente se aproxima de pecadores. E, portanto, hoje eu quero usar Jesus como ilustração, modelo, como ele de fato é para nós, e assim ele nos ensinar como praticar e iniciar relacionamentos, eu vou chamar aqui de relacionamentos redentores. Relacionamentos que redime, que transforma, que muda. Portanto, o texto vai nos ajudar aqui a pensar nesse modelo de Jesus, nessa iniciativa de Jesus, que deixa para nós o padrão, como podemos imitar Jesus em nossa aproximação com os de fora. Leiamos o texto, versículo 27 de Lucas, capítulo 5. O texto, na minha versão atualizada, diz assim: passadas estas coisas, e ele está pensando aqui no contexto imediato, os encontros que Jesus já teve com algumas pessoas, ele agora sai, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os escribas, seus escribas, murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Esse é o texto, objeto da nossa apreciação nessa noite. Se você olhar um pouquinho o nosso contexto de mundo, as pessoas que têm feito pesquisas na área de amizade, eles chegaram a uma conclusão de que, geralmente, a amizade nasce de proximidade, de repetição de contato e de interesse em comum. Então, geralmente, é assim que nós criamos amizade. Similaridade, geralmente valores, ou estilo de vida, ou interesses. Reciprocidade, geralmente a gente está ligado se a outra pessoa responde, se ela também
movimenta o seu zap para dizer alguma coisa, se ela ri para você, se ela estende a sua mão, se ela faz um convite. Então, você está aí percebendo reciprocidade, apontando uma direção para uma proximidade com alguém. Ou também as primeiras impressões. Dizem que as primeiras impressões são as que ficam, né? Então, você não precisa de muito tempo. Os estudiosos dizem que você precisa aí de poucos minutos para você fazer a fotocópia, né? Você fazer a leitura e dizer, não, essa pessoa aqui é gente boa, né? Meu Santo Antônio não bateu com fulano, né? Você já tem essa leitura inicial. Mas como que Jesus se aproximava das pessoas? Será que ele fazia uso destas coisas? A gente percebe Jesus nos evangelhos com muita precisão empática. Nós percebemos Jesus ouvindo as pessoas com muita atenção. Nós percebemos Jesus compreendendo o sentimento das pessoas e sentindo compaixão por elas, se colocando no lugar delas e tentando corresponder com essas necessidades. Nem sempre Jesus foi compreendido por estas pessoas, porque Jesus não estava tão somente preocupado em satisfazer necessidades tangenciais, circunstanciais ou físicas. Jesus estava muito interessado em resolver um problema mais grave, mais básico, mais essencial, que diz respeito à condição da nossa relação com Deus, com o Pai. Portanto, ele está aqui em missão, mas Jesus, ele procura entender como que o mundo do outro funciona. Então, se você prestar bem atenção nos evangelhos, você vai perceber Jesus como esse padrão, como esse modelo de Jesus se aproximando de pessoas, não por conveniência social, se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, como tantas divisões a gente tem nos dias de hoje. Jesus, ele não se relaciona por conveniência social, mas ele se relaciona, sim, com propósitos redentores. E eu quero que você grave muito bem isso. Jesus se relacionava com pessoas com finalidades, com propósito redentor, de redimir, de transformar, de salvar. E nessa noite eu gostaria de falar do convite aos de fora, que é tanto proposital quanto apropriado aos seguidores de Jesus. O convite aos de fora, tanto é proposital, como também ele é apropriado aos seguidores de Jesus. E nós queremos, nessa noite, aprender como que Jesus ele começava os seus relacionamentos com propósitos redentores. Como podemos imitar Jesus em nossa aproximação, portanto, com os de fora? Com os de fora. O texto vai nos indicar 4 verdades. Eu gostaria de começar no verso 27 e 28. Notando a leitura, o texto narra que Jesus está em movimento, e você pode conferir isso no seu contexto, ele está em missão. O Evangelho de Lucas trabalha essa proposta da história da salvação, e, portanto, Jesus está em missão, e ele vem em missão de resgate. Ele é aquele que expressa a própria missão de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu. Então, ele define a sua missão de evangelizar, de trazer cura e tudo mais. Portanto, ele está agora aqui convidando discípulos. E ele já fez isso no seu contexto, ele chega agora para um indivíduo. E o versículo 27 diz que ele sai e ele viu. Saindo, viu. Essa expressão sair e ver já diz muito para nós. Foi citado aqui em uma das canções, Gênesis capítulo 12, o exemplo de Abraão. Abraão, sai da tua parentela, da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mandar, e você, além de ser muito abençoado, você vai abençoar. O movimento em toda a Bíblia, como natureza do seguidor de Jesus, ou do servo de Deus, ou do povo de Deus, em si a natureza é sair para encontrar outros e abençoar. Essa é a natureza do crente. Então, portanto, o sair e o ver está aqui sendo mencionado, e se a gente fosse fazer uma avaliação, uma análise aqui do termo
na sua língua original, esse ver aqui, ele é intencional. E essa é a palavra que eu quero destacar aqui. Como podemos imitar Jesus em nossa aproximação com os de fora? Com intencionalidade. Jesus sai e ele vê. Não é aleatório, não é porque ele trombou ali com o Mateus, ou com o Levi, que estamos chamando aqui. Ele foi intencional, ele sabia informações a respeito desse homem, ele sabia tudo a respeito desse homem, como também ele sabia da sua graça capaz de transformar esse homem num dos seus seguidores. Inclusive, ele escreveu um dos evangelhos. Ele foi extremamente usado por Deus. Então, Jesus, ele viu, ele vê, e ele olha com um olhar diferente. Esse é um olhar cheio de propósito, esse é um olhar cheio de graça. Porque Mateus, ele era alguém muito improvável para ser um seguidor de Jesus e para ser um discípulo, para ser um apóstolo, muito menos. Ao olhar aos olhos da comunidade, Mateus, Levi aqui, ele é improvável na sua condição social, na sua relação com a sua comunidade. Ele vê um publicano, desprezado, tido por alguém impuro religiosamente. O texto não vai dizer, como a gente já tem pressuposto, de que a gente associa com a história do Zaqueu, né? Que era cobrador de impostos, né? E a gente tem aqui a ideia de que a profissão de Levi o torna também alguém ladrão, alguém com caráter duvidoso. O texto não aponta para isso. Apenas simplesmente diz que ele trabalhava para um outro estado. Ele trabalhava para um outro povo que não o povo de Israel. Também dá a ideia de que Israel não era uma nação livre, ela era subjugada a Roma, deixando bem claro que o olhar dos seus compatriotas não era muito agradável, porque ele estava trabalhando para uma outra nação. De modo que esse agente estrangeiro, ou de um estado estrangeiro, ele está numa condição de alguém reprovado aos olhos, principalmente dos religiosos, que não consegue perceber como que Jesus pode se aproximar e pode chamar alguém para ser discípulo daquele nível. O convite foi feito. Esse convite é um convite mais do que simplesmente passar um momento. O texto também, na sua força do verbo, quando responde que ele levantou, no verso 28, deixou tudo, o seguiu. Esse seguir aqui fala de um estado permanente que Levi passou a adotar daquele momento por diante. Portanto, o convite feito tem a ver com o acolhimento da alma, é um convite para andar junto. Ele aceitou, levantou, deixou tudo, e ele entende que esse convite é uma grande honra. Certamente ele já tinha ouvido falar de Jesus por ali. A região de Cafarnaum, a fama de Jesus era grande. De modo que eu acredito que ele não pode saber nada de Jesus. Ele sabe alguma coisa, porque de pronto ele abandona tudo. E uma vez que era deixado esse tipo de encargo, dificilmente voltaria a ser empregado novamente. Então ele sabia do valor, da honra de seguir esse homem chamado Jesus de Nazaré. Ele já tinha alguma informação de quem era Jesus. Portanto, de pronto, ele deixa tudo e ele segue. Jesus não viu só o passado de Levi, mas também o seu futuro como discípulo e um evangelista. Quando a gente pensa sobre essa intencionalidade de sair e ver, colocar os olhos sobre alguém e se aproximar de uma forma bem intencional, tendo em vista a graça de Deus que pode cair sobre aquela pessoa, nós lembramos de uma citação feita por Spurgeon. Ele diz que quando Cristo olha para um homem, não é como nós olhamos. Ele vê não apenas o que é o homem em si, não apenas o que o homem é, mas o que a graça pode fazê-lo ser. O que a graça pode fazê-lo ser.
Todos nós que estamos aqui já somos convertidos em Cristo. Certamente nos lembramos das maneiras variadas, talvez na sua experiência, que Deus usou um instrumento, alguém, um texto, uma experiência, e você se sentiu notado, chamado por Ele. De modo bem intencional, Jesus se aproximou de você. Ele poderia ter falado com tantos outros. Certamente, na sua vizinhança, existem pessoas que não são crentes, ou não. Certamente, na sua própria casa, talvez alguém ainda não é convertido, não conhece o Evangelho. Por que você? Porque Jesus, ele olhou para você de modo intencional, conhecendo não só a sua história, seu passado, mas a sua graça trabalhando de modo que você viesse a ser o que você é hoje, nele, em Cristo. Portanto, as iniciativas de Jesus quanto aos seus relacionamentos e aqueles que estão fora da comunhão do Evangelho, em primeiro lugar, passa pela necessidade de sermos intencionais. Jesus era intencional na sua aproximação com pessoas. Ele não era interesseiro. Ele não estava ali para ocupar ninguém. Ele não estava ali para trazer algum proveito, para passar um tempo. Ele era intencional ao se aproximar de pessoas. Assim como Jesus olhou para tantos outros, como por exemplo para o próprio Pedro, e disse: tu serás chamado Cefas. Ele olha também para nós, olha para mim e para você, e Ele tem, com a sua graça, nos conduzido a experiências que sem Ele a gente não poderia ter nessa dimensão da vida cristã. Relacionamentos redentores não acontecem por acaso. Precisamos olhar as pessoas como Cristo olha, não apenas pelo que elas são hoje, mas pelo que elas podem ser pela graça de Deus. Esse é um grande desafio, olhar pessoas por essa perspectiva, por esse óculos. Mas, além disso, o convite aos de fora, além de ser proposital, também é apropriado aos seguidores de Jesus, não só pela intencionalidade, mas, em segundo lugar, o versículo 29 também destaca para nós um aspecto importante na narrativa. Eu destaquei aqui a ideia de grande banquete em sua casa. Quando eu penso grande banquete em sua casa, e a gente vai estudar um pouquinho a cultura judaica, nós vamos entender que casa, mesa, comida é um ambiente de intimidade. Intimidade. Então, para combinar com intencionalidade, eu coloquei aqui intimidade. Jesus, ele se aproxima com intencionalidade, mas ele vai além e aceita o convite para sentar à mesa de Levi, juntamente com os amigos que Levi agora entendeu que precisam também ouvir e ter contato com esse mesmo Jesus. Imediatamente, Levi, ou Mateus, que é o mesmo, ele diz: não, eu quero que meus amigos também tenham contato com Jesus. Eu quero que, de alguma forma, os meus amigos ouçam alguma coisa dele, ou ouçam alguma coisa dele. Portanto, o convite foi feito para um grande banquete. Na cultura judaica, os escribas que vão aparecer daqui a pouco, os fariseus, eles têm o conceito de mesa, lugar de pureza. Mesa é lugar de aceitação. Mesa, acessar a casa, é lugar de pertencimento. Em algumas culturas, ainda aqui que cidades maiores, Petrolina talvez a gente tenha já um pouquinho dessa dificuldade. Mas cidades menores, por exemplo, Casa Nova, eu vou pensar ali até em Remanso, que eu conheço um pouquinho, ou até mesmo em Santana. Não é difícil você chegar numa casa e você logo ter acesso à mesa da pessoa, não é? Se for no interior, é que é pior ainda, né? Você chegou ali, a pessoa nem te conhece. Ei, entra aqui, eu vou fazer um cafezinho, né? Então, a gente tem essa cultura de aceitação, de acolhimento. Há uma certa identidade em termos das relações.
Isso não é verdade em muitos outros contextos, de cidade grande. Tem pessoas que são capazes de morar por anos num condomínio ou num prédio e nem, não conhecer, nem trocar palavras com quem mora do seu lado. Quanto mais entrar dentro da casa, quanto mais sentar na minha mesa, fazer uma refeição comigo. Não, isso é impensado, não é? Intimidade. Para os fariseus, comer com pecadores era se contaminar. Mas para Jesus, era revelar a sua graça. Jesus, então, ele vai, atende ao convite, e ele está ali, com Levi e com uma multidão. O texto não dá a ideia, mas fala aí, numerosos publicanos. E outros estavam com eles à mesa. A casa aqui era grande, né? Numerosos publicanos. A casa era grande, certamente ele era um homem de condição, né? E aqui a gente tem Jesus aceitando esse convite, de modo que Lucas, ao escrever essa narrativa, ele está querendo chamar a atenção do leitor, dizer, olha, preste atenção, a missão de Jesus inclui buscar ter comunhão com os pecadores. Está claro para você? Jesus tem uma missão. Essa missão de resgate, essa missão de salvação, inclui que ele se aproxime, que ele tenha comunhão com os pecadores. À mesa. Sim, à mesa. Intimidade. Uma vez que Jesus é tão próximo, tão relacional, os fariseus e escribas estão do outro lado. Eles não querem proximidade. Eles são cheios de rituais, cheios de, como a gente diz por aí, né? Alguns dizeres. Jesus, ele era assim, muito relacional. Será que isso tem alguma coisa para ensinar para os discípulos de Jesus hoje? Será que esse aspecto tem algo a lhe ensinar? A maneira como você tem estabelecido relacionamentos intencionais e com intimidade com pessoas cuja intenção é redenção? A mesa de Jesus aponta para o banquete do reino. O tema banquete está presente em várias partes da Bíblia. Talvez o mais conhecido texto do Antigo Testamento, o Salmo 23, termina com o quê? Com a ideia de que ele vai estar à mesa num banquete, para nos receber. Jesus disse que quando ele voltar, a última ceia que ele celebrou, ele vai celebrar com todos nós, ele vai estar na mesa. Há uma expectativa do grande banquete, daqueles que vão participar desse grande banquete. E aqui o tema do banquete, ele aparece, apontando para essa realidade suprema, de que o Messias vem e ele come com pecadores. Esse comer com os pecadores ali na casa de Levi é uma antecipação daquilo que virá a acontecer plenamente. Você já pensou em participar desse grande banquete? Você tem orado, sonhado em participar de um grande banquete? Não os banquetes terrenos aqui, não as festas que você é convidado, mas um grande banquete, o banquete pleno da salvação. Tim Keller, ele diz que Jesus não apenas pregava para pecadores à distância, ele os acolhia em sua mesa. A mesa de Cristo era radicalmente inclusiva, mas sempre transformadora. Leia os evangelhos com calma e perceba quantas vezes Jesus está ao pé de uma mesa, fazendo refeições. Ele é chamado de comilão e beberrão, não é? Ele sempre está com pessoas ao redor de uma mesa. A mesa revela muita coisa. Revela que somos mal educados, às vezes. Aquele pedaço ali está sobrando, eu vou pegar, né? Revela a nossa falta de atenção e cuidado para quem está do nosso lado. A mesa deixa a gente relaxado, bem vulnerável, e a gente fala o que quer, o que pensa. A mesa é um lugar estratégico, onde Jesus usa para fazer relacionamentos e partilhar da sua graça com pecadores. Nossa casa e mesa devem se tornar lugares de hospitalidade.
deve se tornar lugares onde o Evangelho ele é testemunhado. A sua casa, a minha casa, é território da missão de Jesus. O quanto que você tem acolhido pessoas, o quanto que você pode aprender com Jesus, que a sua casa, a sua mesa, é um lugar onde pode acontecer transformações de vidas. Nós aprendemos com Jesus essa lição também. Mas vamos continuar. Hoje à noite nós estamos falando sobre o convite aos de fora. E nós estamos dizendo que esse convite aos de fora é proposital e ele é adequado, apropriado aos seguidores de Jesus. Como podemos imitar Jesus fazendo relacionamento? Com intencionalidade, com intimidade. Agora olhe para o verso 30. Na narrativa agora nós chegamos numa tensão. A tensão agora ela é evidenciada. Toda narrativa tem uma tensão. E a verdade central do texto emana dessa tensão e da resolução dela. A tensão aparece aí agora no verso 30. O texto diz: os fariseus e seus escribas murmuravam, reclamavam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Aqui a tensão ela é gerada. E aí, discípulos, o mestre de vocês não é o Salvador, não é o Messias? Mas me responda aí, como é essa história? Olha aí, olha o tipo de gente que anda aí com ele. Olha a casa onde ele está. Olha aí os seus amigos quem são. E eles estão agora murmurando. Parece que é isso que eles gostam de fazer. Você avançar para o capítulo 15, eles estão murmurando também. E aí nós temos a história, né, das dracmas perdidas, da ovelha perdida e do filho perdido. Eles estão murmurando. Por que eles estão murmurando? Eles estão murmurando porque o coração deles não está alinhado com o coração de Deus, o Pai. O Pai está procurando esse tipo de gente. O Pai está procurando estes doentes em seu pecado. O Pai está à procura de pecadores arrependidos. O coração de vocês não está sintonizado. Enquanto há alegria quando um pecador se arrepende, vocês estão reclamando. Veja que tem algo errado em vocês. Mais uma vez aqui nós encontramos o impacto, que é o que é gerado pela ação intencional nos relacionamentos. Um impacto, essa é a palavra que eu coloquei aqui. Porque a presença de Jesus gera escândalo aos religiosos. Como ele come com publicanos e pecadores? Como é esse negócio? O impacto aqui, primeiramente, ele é negativo. Fariseus endurecidos, os fariseus cegos, diante da realidade do Messias que está ali. O médico está aqui para curar. Mas eles estão cegos, indiferentes. O impacto negativo. Mas também temos o impacto positivo. Por quê? Porque Levi, transformado, ele tem a sua casa cheia de pessoas que estão sendo expostas à graça de Deus. Esse é o impacto na vida de um homem que foi chamado para ser seguidor de Jesus. Esse homem experimentou de um convite gracioso, transformador, mas ele não fica para si mesmo. Imediatamente ele então lembra dos seus amigos. Quem são os seus amigos? Quem são as pessoas que comem com você, que trabalham com você, que pensam como você pensa, que gostam daquilo que você gosta? Quem são essas pessoas? Traz para perto. Ei, vem na minha casa. Você precisou ouvir de alguém que fez algo na minha vida. Gente, está constatado que quanto o crente fica mais velho na fé, mais indiferente, menos intencional ele é no alcance de pessoas que estão lá fora. Quanto mais tempo de crente, menos amigos descrentes você tem.
Quanto mais o tempo passa, os amigos são de dentro da igreja. O nosso tempo é tudo com os crentes, né? É o lobby dos crentes agora. E, inclusive, foi nos dito que era proibido ser amigo dos descrentes. Pastores nos ensinaram de que você não pode ter amigo descrente, que você não é para andar com seus amigos que não são crentes. Ou não? Eu fui ensinado assim. Eu tenho que ter amigos, e esses amigos todos devem ser tudo da minha igreja e crente. Quando eu me converti, já faz uns anos, 91, eu tinha muitos amigos, primos. Eu vivia talvez mais na casa dessa turma toda aí do que lá em casa. Quando eu me converti, instantaneamente eu perdi o contato com todos eles. Em primeiro lugar, porque a família dos meus parentes tinha uma asca de crente. Passou para a lei de crente, aqui não andem mais em casa. Eu estou me lembrando aqui especificamente de uma família que era próxima, parente, não anda mais aqui. A gente não quer amizade. Esse negócio de crente agora, você anda por outro caminho. Mas há esse estímulo, ou havia esse estímulo, de que você se resguardasse, de que você não tem amigos descrentes. Não é isso que acontece você lendo os evangelhos. Jesus não recomenda que você faça isso. Jesus recomenda que você seja intencional, seja próximo e cause impacto nos seus amigos, nos seus familiares que estão ainda lá fora do banquete. É isso que o texto está mostrando aqui, ou não? Está claro? Você é convencido hoje ou não? De que talvez a gente vai precisar fazer uma alteração na nossa dinâmica de dia, de semana, de mês ou de ano, que nada disso acontece. Qual o impacto disso na nossa igreja? Qual o impacto disso no reino de Deus? A igreja pode crescer se os seus membros não conseguem abrir a sua casa para abençoar os de fora? Será que essa igreja vai crescer? Se a gente se manter aqui como um gueto? É só nós e nós mesmos, nós somos os caras, nós somos os especiais, nós somos os escolhidos, os eleitos. E eu quero chamar os irmãos para essa reflexão. O evangelho que nos impactou precisa também impactar aqueles que estão lá fora. Novamente eu cito John MacArthur. Ele disse assim: Cristo nunca pecou, mas o fato de estar tão próximo de pecadores ofendia os religiosos. A santidade de Jesus não era comprometida pelo contato com pecadores, mas revelada na transformação deles. A santidade de Jesus não era comprometida pelo contato com esses pecadores, mas revelada na transformação deles. A santidade era revelada no contato com eles. Do contato com eles. Um dos grandes medos que a gente tem, ou pelo menos que eu imagino que era isso, né? Que era o risco da gente se perder nessas relações. Diz que as más companhias corrompem os bons costumes, né? Nem sempre estamos prontos para convencer e ser testemunhas convictas nas relações com os de fora ou com os descrentes. Mas isso não é problema, ou não deve ser problema para nós não obedecermos Jesus. O que nós precisamos, de fato, é termos convicção. Pega aí um flamenguista aí e convide os demais times, todos os clubes do Brasil, e ofereça a esse flamenguista as glórias que você quiser. É muito difícil, a não ser que seja um vira-lata aí, né? Mas é muito difícil ele mudar de time. É mais fiel, né? O time pode estar daquele jeito, por anos, mas ali é meu time do coração. A gente não deveria ser assim com Jesus? Será que não falta, né, convicção do que nós cremos? Será que me aproximar de alguém que pensa diferente vai me desviar? Vai fazer com que eu perca a minha fé? Jesus era convicto da sua missão. Devemos também estar convictos daquilo que nós fomos chamados, daquilo que já somos em Cristo.
Quando nos aproximamos de pessoas de fora, geralmente geramos impacto. Uns se abrirão para Cristo, talvez outros vão resistir. É normal. É normal. Ao nos aproximarmos de pessoas de fora, alguns se abrirão à graça, outros resistirão. A questão é, temos vivido a exemplo de Levi, Mateus aqui? Chamando amigos, nos aproximando daqueles que nós amamos, dizendo, olha, tem algo que você precisa ouvir, tem algo que você precisa ver. Na verdade, eu nem vou falar, ele está aqui, ele vai falar diretamente para vocês. Ou será que nós temos sido como os fariseus, que murmuram, que reclamam, que se isola, que se mantém individualista? Não vou me aproximar. Não, eu não tenho tempo. Meu negócio é as coisas de Deus, né? É a santidade organizada em torno da religião que eles mesmos criaram. Por fim, nós temos os versos 31 a 32, que nos apresenta a quarta maneira de Jesus fazer relacionamentos propositais, que é apropriado para o seguidor de Jesus. Nós estamos respondendo à pergunta, como podemos imitar Jesus? Já que a nossa igreja levanta esse lema, nós estamos aqui buscando imitar e proclamar Jesus. É isso que nós estamos fazendo aqui como igreja. Então, como imitar Jesus em nossa aproximação com os de fora? Nós já respondemos que é, número 1, com intencionalidade. Número 2, intimidade. Número 3, impacto. Causar impacto nas pessoas. E, por fim, instrução. E aqui nós temos a resolução do conflito. E aqui é onde é o ponto-chave do evangelho ser declarado. Instrução evangélica, eu poderia assim dizer. É o evangelho que é expresso agora. Porque o texto vai dizer no verso 31, com a resposta de Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus responde com clareza o evangelho. Ele se apresenta aqui como o médico. Ele é o médico dos pecadores. Os pacientes enfermos do pecado. Os pacientes enfermos do pecado, condenado à morte eterna, encontram agora um médico que cura. Esse médico aqui, ele é capaz de fazer o diagnóstico preciso. Ele olha para você, ele sabe qual é a sua necessidade profunda. Ele faz o diagnóstico preciso. Ele tem o remédio correto. A missão de Jesus, portanto, serve ao propósito do próprio evangelho, que é ele mesmo. Aos pecadores arrependidos, está aqui o médico para curar você. Jesus busca ter relacionamento com pecadores, e essa busca manifesta misericórdia de Deus. É um ato de Deus, ou do Deus misericordioso. Ele claramente diz, eu vim chamar ao arrependimento os que sabem da sua necessidade. Portanto, o ponto teológico aqui, o ponto doutrinário dessa narrativa é, os pecadores são chamados a vir ao médico. E Deus é aquele que cura. E Ele cura por meio de quem? Do seu Filho. Todos aqueles que se voltam em arrependimento vão experimentar dessa cura. Eu não vim chamar justos. Eu não vim chamar pessoas autossuficientes. Eu não vim chamar pessoas que se bastam, que acham que pode resolver a sua vida, que pode pavimentar a sua vida em santidade. Não, eu vim chamar aqueles que confessam que são pecadores e em arrependimento buscam, clamam. Deus chama e transforma pecadores improváveis. Está aqui claramente o texto mostrando isso. Eu quero pausar aqui só para esclarecer um pouquinho o evangelho que está aqui embutido, encapsulado aqui nessa afirmação. O que é o evangelho, meus irmãos? O evangelho tem a ver com Jesus.
E 3 perguntas a gente precisa responder. Quem é Jesus? O que ele fez? E o que ele nos tornou? Ou pode nos tornar? Quem é Jesus? O que ele fez? E em quem Jesus me torna ou me tornou, uma vez que eu já sou crente? Jesus é o Salvador. A raiz da palavra Salvador é a ideia de cura mesmo. Essa é a palavra. Ele é aquele que cura. Jesus é este Redentor, o Filho de Deus. O que ele fez? Ele morreu, ele pagou pelos nossos pecados, ele cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento, ele ressuscitou, e ele convida agora pecadores para o seu banquete eterno. É o que ele está fazendo agora. Por meio do Espírito Santo, da sua igreja, a pregação está convidando. Ei, tem um banquete, um grande banquete vai ser oferecido. Pecadores arrependidos, vocês querem fazer parte? Ele chama todos. Alguns não quiseram vir, deram desculpas. Vai aí pelos caminhos, pelos becos. Convida aí os aleijados, qualquer um, venha, venha. Eu quero a minha casa cheia. Eu quero a minha casa cheia. Lembra dessa parábola, né? O que ele nos tornou? Ele nos tornou filhos amados, santos, participantes da sua santidade, da natureza divina. Mas ele também nos participa, ele nos chama para participarmos da sua missão. O exemplo é Levi. Imediatamente, depois dele dar o sim para Jesus, ele convida seus amigos e deseja que seus amigos também sejam salvos. Carson, um grande exegeta dos evangelhos, ele diz assim: a missão de Jesus não era criar uma sociedade de justos autossuficientes, mas chamar pecadores à cura radical do arrependimento. Chamar pecadores à cura radical do arrependimento. O médico celestial que curou no contexto os leprosos, que curou os cegos, que curou o paralítico que foi descido lá com seus amigos naquele recinto que não podia por causa da multidão. Esse médico celestial, ele continua hoje por meio deste movimento que nós estamos fazendo aqui, simples. Nos reunimos para cantar louvores, abrimos a sua palavra, procuramos compreender a verdade, extrair dela uma aplicação, cuja verdade dessa noite é que ele continua oferecendo o perdão, a cura. O convite gracioso e transformador ainda está em vigor. Está acontecendo hoje, agora. Então, o pecador arrependido que está aqui, ou que vai nos ouvir, parece que está sendo gravado e vai ser retransmitido, esse pecador arrependido, ele pode dizer o mesmo sim que Levi e seguir Jesus. O perdão do pecado, a cura profunda ainda está acontecendo. Eu quero terminar com algumas aplicações. A primeira delas, que somos enviados a anunciar que o médico ainda está disponível. Essa é uma das nossas funções aqui. E o nosso propósito é aproximar de pessoas. Ei, de alguma forma, deixe claro que nós estamos aqui em missão e vamos de alguma forma dizer que Jesus, o médico, que cura sim, ele está disponível. Convidamos outros para o banquete da graça, não porque nós somos melhores, porque nós somos santos, nós somos bons e você é que não é. Essa não é a linguagem. Mas nós vamos convidar para o banquete porque nós experimentamos da mesma cura, da mesma comida, do mesmo pão, da mesma realidade do sangue que nos purificou. Então, eu sou pecador, talvez pior do que você, meu irmão, ou meu amigo, meu colega. Talvez eu seja pior do que você. Talvez meus pensamentos, minha cabeça, ela é mais pervertida do que a sua. Esse não é o assunto. O assunto é que eu experimentei dessa graça que tem transformado a minha vida. Dia a dia eu tenho me aproximado dessa realidade redentora. Devemos anunciar ao mundo que o médico ainda está disponível, chamando pecadores ao arrependimento. E eu quero concluir dizendo que Jesus nos convida a viver relacionamentos redentores. Ele nos ensina a nos aproximar de pessoas com intencionalidade,
intimidade, impacto e instrução. Tem que ter o Evangelho. Não adianta você se aproximar das pessoas e negar-lhes o Evangelho. Por que você é quem você é hoje? Por que você está ali se aproximando dela? Talvez é para ajudar numa dificuldade? Eu não sei, pode vários motivos. Mas você não pode negar o privilégio dessa pessoa ser instruída quanto ao Evangelho. Quero deixar um desafio final aqui para a igreja, para você. A quem você precisa olhar com os olhos de Cristo essa semana? Jesus saiu e viu. Ele colocou os olhos em cima de Levi. É você, Levi, que eu quero. Eu conheço um pouquinho a sua história. Sei da sua agonia, das suas lutas, do seu vazio interior existencial. E é com você que eu quero conversar. É a você que eu vou ministrar a graça. Pergunto, a quem você precisa olhar com os olhos de Cristo essa semana? Quem precisa do seu olhar intencional essa semana? Segundo desafio, com quem você pode se sentar à mesa para partilhar da graça de Deus? Com quem você pode sentar à mesa? Quem você pode acolher em sua casa com o amor de Cristo? Quem? Pensou? Terceiro e último desafio. Você está vivendo como Mateus, convidando outros, compartilhando a mesma graça do Evangelho a outros? Ou você está vivendo como os fariseus, fechando os círculos? Você se parece mais com Jesus, que convida, que acolhe, que impacta, que instrui? Ou você está parecendo mais com os fariseus que murmuram, só sabem murmurar? O médico está aqui hoje ainda. Ele nos chama como chamou Mateus. A graça que alcança pecadores para segui-lo ainda está disponível. E se você não é crente, está hoje à noite aqui. Se você reconhece a sua necessidade, se você reconhece a sua luta em ter uma experiência no coração, na alma, de perdão, de alinhamento com Deus, de uma visitação graciosa do Espírito Santo em você, Ele pode perdoar e transformar a sua vida, como transformou a de Mateus, a minha e de tantos outros aqui. Os convido, então, a orarmos. Deus, nessa noite agradecemos por Tua palavra, ela foi exposta, e de modo que nós continuamos aqui nessa expectativa de aprender com o Teu Filho Jesus, o nosso Mestre amado, a quem nós queremos imitá-lo. Agradecemos porque aprendemos nesse texto, nessa narrativa, que o Teu Filho Jesus, enquanto esteve aqui, ele tinha relacionamentos propositais, intencionais. Ele olhava pessoas com um olhar de graça, de transformação. Nós aprendemos nessa noite como imitá-lo, sendo intencionais nas nossas abordagens, buscando pessoas que nós podemos trazer mais para a mesa, para perto, com intimidade, isso gerando impacto, criando oportunidades para uma instrução evangélica. Ajude-nos, ó Deus, a viver essa realidade. Aqui na igreja local, na Igreja Batista Esperança, NVP, ajudando-nos, ó Deus, a praticar isso. De fato, nosso coração possa estar alinhado ao Teu. Nós estamos aqui também em missão. Nosso tempo é curto, nossa vida é breve, as oportunidades também são limitadas. Assim como Jesus, ajude-nos a viver de modo sábio, de modo, ó Deus, que a nossa vida ela seja útil, que a nossa vida seja útil,
porque se a nossa vida não estiver, se ela não estiver alinhada a esta tua missão, nós estamos perdendo tempo aqui. Nós estamos perdendo tempo aqui, é isso que a Bíblia diz. Se o crente não consegue se ver nessa missão de conectar, de aproximar e testemunhar esse evangelho redentor, nós estamos perdendo o nosso tempo. Então, Senhor, nos ajude a viver de uma forma tão alinhada e agradável ao Senhor. Oramos por aqueles que ainda não são salvos. Se porventura estão aqui ou de alguma forma vão ouvir, que o Senhor use de bondade para que a mesma experiência de ser chamado, transformado, seja a experiência do seu coração. Continue salvando pessoas entre nós, Deus. Nós oramos e te pedimos o nome de Jesus. Amém? Será que dá para a gente terminar esse culto aqui cantando uma canção? Mas enquanto cantamos, eu não conheço alguns que estão aqui, não sei como você está diante dessa mensagem. Se porventura você compreendeu a mensagem do Evangelho e você quer nos dar a alegria de